O povo de Israel havia sido convidado pelo próprio José, anos antes, a se instalar no Egito durante um período de fome severa. José, que foi vendido pelos próprios irmãos, tornou-se governador do Egito e salvou sua família da fome. Mas os anos se passaram e um novo faraó que não conhecia José subiu ao trono. Ele olhava para os israelitas com desconfiança e temor, pois seu coração se enchia de medo de que eles se tornassem fortes demais e pudessem ameaçar seu reino. Os hebreus, que antes viviam com liberdade, passaram a sofrer sob um regime de opressão cruel. Eles eram forçados a trabalhos pesados, construções, tijolos, estradas e monumentos faraônicos. Seus filhos eram tomados e a vida se tornava cada vez mais difícil e sem esperança. O que antes era uma promessa de prosperidade transformou-se em dor, luto e sofrimento contínuo. Mas mesmo na escravidão, Deus não havia abandonado seu povo. Ele preparava o libertador, um homem chamado Moisés. Um bebê nascido em um tempo de morte decretada pelo faraó, salvo milagrosamente das águas do Nilo, criado dentro do palácio, mas instruído sobre seu povo e seu Deus. Moisés seria escolhido por Deus para liderar Israel à liberdade. Um dia, enquanto pastoreava ovelhas no deserto, Moisés teve um encontro sobrenatural. Ele viu uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Do meio das chamas, Deus falou com ele, revelando seu plano: libertar os filhos de Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Isso ajuda muito a espalhar a mensagem e fortalecer a fé de todos. Moisés, apesar de sua insegurança, ouviu a voz de Deus e recebeu força para enfrentar o faraó. Deus lhe deu sinais claros: a vara que se transformava em serpente, a mão leprosa que se curava e a promessa de que ele estaria com Moisés a cada passo. Não era pela força de Moisés que Israel seria libertado, mas pelo poder do Senhor Todo-Poderoso. Moisés voltou ao Egito e confrontou o faraó, pedindo a liberdade do povo de Israel. Mas o coração do faraó estava endurecido e ele se recusava a ouvir. Então, Deus começou a demonstrar seu poder através das 10 pragas que devastaram o Egito. O Nilo se transformou em sangue, impossibilitando que os egípcios tivessem água potável. Uma invasão de rãs cobriu a terra, entrando nas casas e palácios. Piolhos e moscas surgiram, causando desconforto e doença. A peste atingiu os animais, enfraquecendo a economia e o sustento do povo egípcio. Úlceras e feridas se espalharam pelo corpo dos egípcios. Uma chuva de pedras e fogo destruiu plantações e construções. Gafanhotos devoraram tudo o que restava. Trevas densas cobriram o Egito por 3 dias. A morte dos primogênitos marcou a última e mais devastadora praga. Durante todas essas pragas, Deus mostrou que Ele é justo, mas também misericordioso. Nas casas dos israelitas, o sangue do cordeiro nos umbrais protegia os primogênitos. A primeira Páscoa, um evento que prenunciava Cristo, o Cordeiro de Deus que traria salvação a todos. Foi somente após esta última praga que o coração do faraó se rendeu, permitindo que Israel partisse. Mas essa liberdade ainda seria testada de formas inimagináveis. Imagine milhares de pessoas deixando a opressão. Crianças, idosos, homens e mulheres, carregando apenas o essencial. Guiados por Moisés, eles marchavam em direção à liberdade. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Deus estava presente a cada passo. Mas a liberdade recém-conquistada logo seria desafiada. Faraó, arrependido de ter deixado os hebreus saírem, reuniu seu exército e começou a perseguição. O medo se espalhou entre o povo. Eles se viram cercados, com o exército atrás,
e o Mar Vermelho à frente, o desespero e a murmuração surgiram imediatamente. Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? O que fizeste conosco? Êxodo 14:11. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos assim, cercados pelos problemas, sem enxergar saída, prontos para duvidar? É nesses momentos que a fé é testada. Moisés permaneceu firme, mesmo diante da dúvida do povo. Ele declarou: "Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará." Êxodo 14:13. Deus então disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo 14:15. A lição é clara. Deus não nos pede compreensão total, mas fé e obediência. Muitas vezes, Ele só abre o caminho quando damos o primeiro passo, confiando em sua direção. Moisés ergueu sua mão sobre o mar, e Deus enviou um vento poderoso, separando as águas. Murais de água surgiram aos lados, e o povo atravessou em terra seca, observando peixes nadarem e a vida marinha exposta em torno das paredes de água. O inimigo, o exército de Faraó, tentou seguir pelo mesmo caminho, mas Deus confundiu os egípcios. Suas rodas se soltaram, sua ordem se perdeu. E quando Moisés estendeu a mão novamente, as águas voltaram e os cobriram completamente. Nenhum sobreviveu. O impossível tornou-se possível pela mão poderosa do Senhor. Israel estava livre, e o povo viu o Deus Todo-Poderoso agir de forma sobrenatural diante de seus olhos. Essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela nos ensina sobre confiança, perseverança e vitória em Deus. O mar à frente representa os obstáculos impossíveis. O inimigo atrás representa medos e dificuldades que nos perseguem. A ordem de Deus, marche, nos ensina que fé sem ação não produz resultados. Assim como Israel foi liberto, nós também podemos ser libertos das prisões espirituais, financeiras, emocionais e familiares. Deus continua abrindo mares e derrotando inimigos quando confiamos nele. Confiança nas crises. Quando nada fizer sentido, Deus é nossa saída. Não olhe para trás. O Egito representa o passado de dor e pecado. Deus nos chama a avançar. O inimigo será derrotado. Nossas lutas espirituais não têm poder contra o Senhor. Celebre as vitórias, louve a Deus por cada livramento e cada bênção. Após atravessarem o mar, Moisés e Israel entoaram: "Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação." Um cântico de louvor é a resposta adequada quando Deus nos dá vitória. Nossa fé deve se manifestar em gratidão e adoração. A travessia do Mar Vermelho nos lembra que Deus transforma o impossível em vitória. Quando sentimos que não há saída, Ele abre o caminho. Quando somos perseguidos pelo medo ou pelos inimigos, Ele luta por nós. Não importa a dimensão do desafio, se Deus está conosco, a vitória é certa. Hoje, você pode estar diante de mares de dificuldades, problemas familiares, financeiros, espirituais ou emocionais. Mas assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Ele pode abrir o caminho para você. Não desista. Confie. Marche em fé, porque o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Escreva nos comentários: "Eu confio no poder de Deus."